Boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos conceda a sua graça, sua infinita e suprema misericórdia nesta hora. Queremos meditar aqui no resumo da Escola Bíblica Dominical, a lição do próximo domingo, que é a lição de número 6. O resumo dela, lição de número 6, do dia 10 de maio de 2020. Tema dessa lição: um chamado ao arrependimento. Baseado onde? Salmo 51. O texto áureo diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Verdade aplicada: o caminho da restauração passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Essas três coisas aí, da verdade aplicada, nós temos elas expostas dentro da lição aí. Nas três partes da lição está aí as três coisas que precisa. Não é só ser restaurado, não. Tem que reconhecer o pecado, tem que fazer confissão do pecado e tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Muito bem. O objetivo desta lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, relevar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. Esses três objetivos também estão aí dentro das três partes da lição, na parte 1, parte 2 e parte 3. Resumo da parte 1 da lição. O contexto histórico começa lá na parte 1, contexto histórico. O Salmo 51 ecoa a grande angústia causada pelo pecado e os sintomas manifestos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual. Fiz um resumo aqui, umas anotações da seguinte forma. Primeiro, tópico 1, parte 1, para a gente resumir ela. O que o pecado de Davi deixou na vida dele? Um profundo vazio. Profundo vazio. Isso relembrando que quando o homem, a mulher, peca contra Deus, se sente vazio. Se sente vazio. Aí nós vemos isso aí bem claramente no livro de Gênesis, no livro do princípio. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles foram fazer, se esconder. Mas por quê? Vergonha. Vergonha pelo pecado. Mas o mesmo Deus que viu lá atrás Adão e Eva escondidos, também viu Davi. Também viu Davi. Imediatamente quando Davi pecou, Deus já tinha visto o seu pecado. Então Deus vê o pecado do homem, não adianta correr, nem se esconder. O próprio salmista diz assim: se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer as partes mais baixas da terra, tu também estás. Como é que eu vou esconder dos olhos do Senhor? Então, resumo da parte 1, da parte 1, ele sentiu o quê? Um profundo vazio. E esse vazio trouxe para sua alma o quê? Angústia. Angústia. Aí eu fiz uma anotação aqui na parte 1 da seguinte forma: cuidado com os nossos olhos. Cuidado com os nossos olhos. Eles podem ser, muitas das vezes, enganosos. Jesus falou isso. Ele falou acerca dos olhos. Ele falou acerca dos olhos. Tem que tomar cuidado com nossos olhos. Se ele for bom, o nosso corpo será bom. Se ele for mal, nosso corpo estará em trevas. O próprio Jesus falou isso aí. Também na parte 1, e eu fiz também uma anotação: cuidado com os desejos dos nossos olhos.
Cuidado com nossos olhos e cuidado com os desejos dos nossos olhos. Davi foi atraído pelos olhos. E quantas pessoas têm sido atraídas para o pecado através dos olhos? Quando não é os olhos, é a boca. Então cuidado com seus membros, porque isso pode te levar ao pecado. E também dentro da parte 1, eu anotei também da seguinte forma: cuidado para não cairmos. Paulo ele deixou um exemplo muito grande, um legado muito grande para a geração dele, transmitindo para essa geração de agora. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Para que não caia. Amém? E também dentro da parte 1, eu anotei consequências do pecado e planejamento da morte de um inocente. Misericórdia. Misericórdia. Davi, como chefe de uma grande nação, ele era para ter ido para a guerra e não ficado em casa. Até então não tira razão de quem está cansado ficar em casa. Principalmente se ele for responsável por uma nação, responsável por uma família, por uma parte do emprego. Se estiver cansado, enfermo, deve ficar em casa. Mas ficar em casa como? Vigilante. Que até mesmo dentro de casa, Satanás, ele pode esfriar um crente. Até dentro de casa, se o crente não tomar cuidado, Satanás pode matar ele espiritualmente. Pode roubar a sua alma. Se não tiver cuidado, ele pode pecar em casa. Pode perder tudo em casa. Então não é só na rua, não é só no trabalho e também não é só na igreja. Em casa também. Tem que ter vigilância constante dentro da sua casa. E esse dia Davi preferiu ficar em casa. Em casa. Nele ficar em casa, a primeira coisa que ele faz, ele olha a esposa de um companheiro. Primeiro, a esposa não era dele, era dos outros. Aí duas coisas aconteceram. Ele olhou, mas aparentemente ele não só olhou, ele também desejou. Se ele olhasse só, tudo bem. Olhasse, não insistisse em olhar, tudo bem. Mas ele olhou e automaticamente também já desejou. Já entrou para dentro do seu coração o pecado, o desejo do pecado. Isso que é o pior na vida do ser humano. Aí eu anotei também aqui, ó, que está escrito aqui, ó: Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, esposa de Urias, não é sua, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho e mandou chamá-la. Deitou-se com ela e adulterou. Pronto. Olha o resultado aí. O resultado do olhar e desejar. Automaticamente veio o pecado. E a Bíblia diz que pecado consumado ele gera o quê? Morte. Pecado consumado ele gera morte. E se não tomar cuidado, a pessoa morre mesmo. Morre espiritualmente. E pode morrer fisicamente mesmo, que se o caboclo descobrir que você está andando com a mulher dele, ele manda te matar. Você pode morrer espiritualmente, você perde a intimidade e a comunhão com Deus, e morre materialmente também. Alguém pode querer ceifar a sua vida. Por fim, talvez o pior momento da vida de Davi foi isso aqui. Ele olhou, adulterou e depois ele planejou um assassinato. Misericórdia. Ele planejou a morte do inocente. Eu notei aqui, ó. Ele planejou a morte de um inocente. Não só planejou, arquitetou, como lá na frente ele executou. Olha aí, olha as consequências do pecado. Olha as consequências do pecado. Misericórdia. Tópico 1, 2. Temos as evidências do pecado de Davi. Quais são as evidências? A esposa do seu soldado ficou grávida.
Olha aí. Foi a prova do pecado foi essa daí. A evidência do pecado. E tem muitas evidências de quando a pessoa peca. Deixa sempre um rastro. E ficou as evidências. Mas tem um outro detalhe também. Ele tentou apagar o rastro do pecado. De que forma? Ele planejou de novo. Ele planejou de novo. Ele fez 3 tipos de planejamento. Né? 3 tipos de planejamento. Quando a mulher se engravidou. Para que o Urias não descobrisse que o filho que estava vendo aquela mulher não fosse de Urias. Não fosse de Davi, mas de Urias. Misericórdia. Planejou um assassinato, arquitetou o assassinato, engravidou a mulher e agora ele tenta encobrir o rastro do pecado. Ei, ninguém consegue encobrir o rastro do pecado. Ele deixa uma mancha. Ele deixa uma mancha. E essa mancha não sai. Não adianta esconder. Não tem como esconder. No tópico 1.2, eu anotei também aqui no rascunho. A pena de morte para o pecado de adultério, na lei de Moisés, é o quê? Morte. 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 Morria mesmo. Morria mesmo. E não só pecado de adultério, roubo, latrocínio também, e outros tipos de pecado, a pessoa era morta. 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 A mesma lei que queria condenar a mulher adúltera e que serviu para outros lá no passado, também era para Davi. Mas observe, quem era Davi? Não era um simples homem, não. É o chefe de uma nação. Ele é chefe de uma nação, de um país. Pecou gravemente contra Deus. Mesmo ele sendo um homem de oração, chamado segundo aos olhos de Deus, amado do Senhor, querido por Deus, mas teve o seu momento de fraqueza e teria que ser punido a rigor, conforme manda a lei de Moisés. E a lei era bem severa. A lei era bem severa. E não tinha como passar por cima. Não. Tinha que ser punido. Tinha que ser punido. Seguindo aqui a lição de escola dominical, então Davi tenta encobrir o rastro do seu pecado após engravidar a mulher de Urias, o general do seu exército. Teve tentativas, eu anotei aqui, ó, estratégias frustradas para esconder o pecado. Hoje existe estratégias, hoje, nos nossos dias, existem estratégias frustradas para esconder um pecado ou para esconder os pecados. E não adianta tentar esconder, porque ninguém se esconde aos olhos do grande Criador dos céus. E também dentro do tópico 1.2, o último resumo do tópico 1.2, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Quando Adão e Eva pecou e se escondeu, eles acharam que Deus não os tinha visto e se esconderam. E ainda ficaram nus, vergonha, tiveram que colocar folhas para cobrir a nudez dele. Mas a voz do Senhor passeava pelo jardim durante o dia, diz a Bíblia, na virada do dia, a voz do Senhor ecoava no jardim e dizia assim: Adão, 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 onde tu estás? Deus procurou Adão
para ter um diálogo com Adão, mesmo em pecado, para saber de Adão o que tinha acontecido. O que tinha acontecido. Davi, com todas as suas tentativas frustradas, não deu certo. Porque não ficou ao ponto aos olhos do Senhor. Esse é o resumo da parte 1. 2. O tópico 1, 3. Eu anotei, para poder, é muito extensa a lição, da seguinte forma: a resposta de Deus. A resposta de Deus ao pecado. A Bíblia fala assim, olha, por um homem entrou a morte no mundo. Por um homem também entrou o pecado no mundo. Mas por um outro homem entrou a salvação. E foi através de Jesus. A resposta de Deus é imediata para Davi. Deus fala com o profeta Natan. E imediatamente, observe que quando Davi pecou, não foi depois, não foi meses depois, não foi anos depois. Não passou temporadas depois. Imediatamente Deus fala com Natan. Natan vai até Davi. Vai até Davi. Observe que Natan, quando chega para Davi, ele não chega de cara, logo de cara, dizendo: Davi, você pecou contra o Senhor mandou vir aqui. Não. Ele conta primeiro uma história, uma parábola, até ver se Davi ia entrar no ponto que Deus queria. Conta uma parábola e Davi, observando aquela parábola, no meio, quando ele conclui a parábola, Davi diz assim: mas esse homem que fez tudo isso aí é digno de morte. Natan diz: Davi, este homem é você. Observe, não tem ninguém grande para Deus. Todos que pecar, Deus trata do mesmo jeito. A balança de Deus é igual para todos. Não tem grande, não tem rico, não tem pobre. A balança de Deus é igual. O juízo de Deus para quem peca é igualzinho para todos. Deus não trata ninguém diferente, é igual. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Errou, mas Deus tratou com ele. Deus tratou com ele. E no tópico 1.3, eu também anotei: Davi, tomando todas aquelas atitudes, achou que resolveria a situação. Talvez ele deve ter falado assim: não, eu pequei, vou arrumar um jeitinho e vou resolver a situação. Ele achou que só isso bastava. Nem sempre pecar e arrumar estratégia para esconder o pecado resolve a situação. Nem sempre. Observe que nem sempre. Isso nem sempre vai acontecer. Jamais isso vai acontecer. Porque nós temos um Deus que não deixa ninguém enganar. Deus não deixa ninguém enganado. Aleluia. Porque Ele é Deus. Ele trata o pecado com o pecado. Não adianta correr e se esconder de Deus. Não adianta. Não adianta correr e se esconder de Deus. Tá? Porque Deus tudo vê. Deus já tinha isso daí. Anotei no tópico 3. Deus agiu com Davi igual com todos. Acabei de falar agora um resumo. Então ele agiu com Davi igual com todos. Agora, também anotei um ponto fundamental nessa passagem aí. Por que Deus falou com Davi, usou Natan para falar com Davi com parábola? Eu creio, meu modo de pensar, creio que Deus estava dando um tempo a Davi para refletir sobre seus atos. Eu anotei aqui. Estava dando um tempo a Davi para ele refletir
sobre os seus atos. Repita isso, verdade. E a parte 2 da nossa lição também é muito forte. A parte 2 da nossa lição, a parte 2 diz assim, da seguinte forma, esse foi o resumo da parte 1. A parte 2, o caminho do arrependimento. Nessa conversa, Natan relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à consciência da carne. Aí nós temos aqui, ó, na parte 3, na parte 2 da lição, os 3 tipos de concupiscência. Primeiro, nós temos a concupiscência da carne. E o que é concupiscência primeiro? A palavra concupiscência significa lidar com problemas, ou seja, voltando aqui, a palavra consciência é a cobiça por bens materiais. Davi cobiçou e desejou aquilo que não era dele, dos outros. Então é a cobiça por bens materiais. Aí temos a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A da carne é aquela satisfação de comer, beber, se alegrar, igual para aquelas pessoas no dia de Noé. Não estão nem aí para a vida. A dos olhos, misericórdia. As pessoas querem ter tudo aquilo que eles acham que pode ter, deseja ter, em tudo. E a soberba é aquela busca pelo reconhecimento. Por exemplo, de Balaão, né? Está em Apocalipse 2,14. O que Balaão fez com a sua nação? Praticamente vendeu a sua nação para ser reconhecido. Misericórdia. Então a parte 2 é o caminho do arrependimento. Aí dentro do caminho do arrependimento, no tópico 2.1, tem reconhecimento e confissão. Tem duas coisas aí na parte 2.1. Tem duas coisas aí, 2 itens. A pessoa deve reconhecer que pecou. Não é vergonha quando a pessoa pecar, cometer um erro. Reconhecer que cometeu um erro não é vergonha não. Há um ditado aí fora no mundo que diz assim, ó, vergonha é roubar e não poder levar. Então, reconhecer que errou não é vergonha não. Então tem que reconhecer. Primeiro, então tem duas coisas aí. Reconhecer que errou, mas só isso basta? Acho que só reconhecer que errou já obtém o perdão de Deus? Negativo. Tem que confessar. Provérbios 28:13. Faço questão de ler aqui, ó. O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas os que as confessam e deixa, faz o quê? Alcança misericórdia. Voltando aqui ao tópico, então não basta somente a pessoa reconhecer não, que errou não, tem que confessar. Nós vemos aqui em Provérbios, agora, quem confessa e deixa, quem cobre as suas transgressões, não vai para frente. Encobrir e esconder. Encobrir o pecado é a pessoa pecar e esconder o pecado. Não adianta. É você cometer um crime e tentar mapear o lugar, limpar o lugar, colocar alguma coisa para esconder e não largar nenhuma vestígio. Mas sempre fica uma vestígio do pecado. Não adianta encobrir, esconder. Então quem
faz isso nunca prospera. Mas aí tem a parte B do versículo do capítulo 28, verso 13. Mas os que confessa e deixa, alcança misericórdia. Além de reconhecer, confessar, ainda tem uma terceira coisa: reconhecer, confessar e deixar. Esse terceiro item, deixar, significa não praticar mais. Numa conversa com a mulher adúltera, Jesus perdoou os pecados dela quando alguém estava acusando ela. E ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Então nem eu. E diz para a mulher da seguinte forma: vai e não peques mais. Ele perdoou os pecados dela e falou para ela não cometer mais. Então aqui no tópico 2, da parte 2 da lição, reconhecimento, confissão. Então reconhecer, confessar e deixar. Para alcançar o quê? Misericórdia do Senhor. Quando Davi faz essas três coisas aqui, ele alcançou misericórdia de Deus. Mas nós vamos ver lá na frente que não foi só isso, teve mais alguma coisa lá. Parte 2.2. Ele confessa e faz o quê? Pede perdão. O resumo da parte 2.1 do texto de Provérbios 28.13, parte B. Ele confessa na sua oração a Deus e faz o quê? Pede perdão. Coisa linda quando você comete um erro, você justifica que errou, pede perdão e é perdoado. Tá? É a parte 2.2. Então, resumo da parte 2.2. A parte 2.3 é uma parte fundamental e vou dizer como base principal da lição. O perdão não aniquila as consequências. Então vamos lá então. Davi pecou, reconheceu, confessou, foi perdoado, 4 coisas. Agora vem aqui uma parte fundamental. Mesmo ele fazendo essas 4 coisas que nós citamos aqui agora, passou por esse processo todinho. O que fica na vida das pessoas quando peca, confessa, deixa e são perdoados e não pecam mais, mas fica uma coisa que não sai de jeito nenhum na vida da pessoa. A pessoa, se bobear, leva para o túmulo quando morre, que é as consequências dos atos errados. Misericórdia. Essa consequência trouxe sérios prejuízos para Davi. Trouxe prejuízo para Davi interno e externo. Trouxe 2 tipos de prejuízo, interno e externo. Eu termino a lição. E Deus falou com Davi: Davi, ó, em decorrência desse ato, tá? Uma coisa só vai acontecer, Davi. Você confessou, você errou, confessou, se arrependeu, pediu perdão, foi perdoado, mas ó, Davi, as consequências de todo esse ato errado seu vai ficar dentro da sua casa. Não vou tirar a espada de dentro da sua casa, não vou tirar o juízo de dentro da sua casa. O primeiro juízo exercido dentro das consequências dos atos errados que ficou foi o filho que Davi teve com Betseba, o qual morreu. Meu Deus, que tragédia. Que tragédia. O mal assolou a família de Davi. Um irmão matou o outro. O irmão prostituiu com a irmã e o outro irmão vem e mata ele. O outro filho foi morto de uma maneira trágica, que era Absalão. Quer dizer, o mal sobreveio dentro da família.
dentro da família. E a Bíblia diz que o Senhor visitaria a maldade dos pais dos filhos. Está escrito. Até a terceira e quarta geração. Misericórdia. Que lição forte. Então tem muita gente pensando por aí que por ter cometido pecados contra Deus, Deus perdoou, eles confessaram, Deus perdoou, acha que as consequências Deus tira. Estão enganados. As consequências do pecado Deus não tira. A pessoa vai ter que sofrer. Vai ter que sofrer. O mal veio sobre a família de Davi, as concubinas foram publicamente envergonhadas. Que tragédia na família. 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera um novo acesso. O perdão de Deus libera um novo acesso a Ele. Mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos pecados. Eu preciso permanentemente de vigilância e oração. Bom essa pessoa não pecar. Bom essa pessoa não cometer pecado. Cometer o pecado, vai ter que ter a confissão, o arrependimento, o perdão. Deus perdoa, mas as consequências ficam aí. Elas não saem, são uma mancha que não sai. Uma mancha que não sai. Se eu pegar essa caneta preta aqui, riscar a minha cabeça todinha, manchar ela vai ficar toda manchada. Mesmo lavando com sabão, com água sanitária, aparentemente a mancha não vai ficar visível de tão forte. Mas observe que vai ficar aquela manchinha leve que não vai desaparecer de jeito nenhum por a roupa ser branca. Manchou. As consequências ficam. É como se fosse uma cicatriz, um machucado na pele. Não sai jamais. Meu Deus, que lição forte. Meu Pai. E a última, Davi faz pedidos a Deus, que está lá no Salmo 51. Senhor. Reconhece seu erro, expressa seu anseio por teu coração cheio de sabedoria. Que tipo de sabedoria que Davi está pedindo aqui? Ele está pedindo a Deus sabedoria para lidar com os problemas. Os problemas serão muitos, né? E esses iam acompanhar Davi. Então ele está pedindo sabedoria para lidar com os problemas, dentro e de fora. Quando ele resolvia um problema interno, surgia um externo. Quando ele resolvia um, surgia outro. Ele tinha que ter sabedoria para lidar. E a parte 3.2, ele pede a Deus para purificar ele com sopro. Ele fica purificado, ele pede purificação com sopro. Essa plantinha de sopro aqui era um arbusto aromático com caixa de flores amarelas que crescia nas fendas da rocha. Era usado na cerimônia da purificação. Era um arbusto aromático, cheiroso. Quando a pessoa pegava ele para usar nas cerimônias de purificação, o ambiente ficava cheiroso. O ambiente todo ficava perfumado e cheiroso quando alguém usava aqui esse sopro aqui. A pessoa se purificava. Era usado na cerimônia da purificação. Né? Então ele usou isso aqui. Para se purificar. E quando ele fez isso aqui, qual a certeza que ele queria ter? Está aqui dentro do céu. A certeza de que ele seria novamente purificado por Deus. Finalizando a última parte,
é a parte 3:3, quando ele faz aquela oração: Senhor, não retire de mim teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. A tristeza, quando Davi pecou, a tristeza invadiu a sua alma, invadiu o seu coração. E ele ora aqui para Deus restaurar a alegria de novo na sua casa, na sua vida. E não retirar dele o Espírito Santo. Ele queria ter de novo intimidade com Deus. Ou seja, ele queria novamente o retorno da intimidade com Deus. Ele queria, aleluia, o retorno da intimidade com Deus. Resumindo esse vídeo, quantos perderam a intimidade com Deus porque pecaram contra o Senhor? Pecaram contra o Senhor, escondendo os seus pecados. Perderam a intimidade com o Senhor. Mas está no tempo de você orar como Davi: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, mas me devolve, torna a dar-me, devolve para mim a alegria da tua salvação. Ele queria o retorno da intimidade dele de novo com Deus. Espero que essa lição, por ser um resumo, possa chegar no teu coração, possa falar de uma maneira forte e tremenda com você. Amém? Deus em Cristo abençoe e nos conceda a sua graça e a sua misericórdia. Lembrando que é Lições Bíblicas de Escola Dominical. Estudo Salmos. O Salmo que vamos estudar domingo, agora o próximo é Salmo 51. Boa leitura, bom estudo a todos, em nome de Jesus.